Nenhum filme precisa existir, e é um clichê insuportável, na minha opinião, da crítica cinematográfica, justificar o seu desgosto pessoal por um filme, dizendo que ele é, entre aspas, desnecessário. Por outro lado, se o filme faz você questionar o tempo todo por que raios alguém decidiu fazê-lo, esse filme tem um problema evidente. O terror slasher Dolly, a boneca maldita, tem tanta dificuldade de justificar por que ele existe, que tudo que resta para o espectador é assistir ao filme para aprender sobre cinema pelo contra-exemplo, observar de perto tudo que o diretor e roteirista Rod Blackhurst faz de errado nesse filme. E só um parênteses aqui, eu fiquei surpreso de descobrir que esse diretor é o mesmo diretor do documentário Amanda Knox, o que fez esse cara vir de um documentário até bastante respeitável, mesmo que tenha as suas controvérsias, para um terror B e mal feito como esse, só Deus sabe. O roteiro escrito pelo próprio Blackhurst, ao lado de Brandon Weevil, apresenta o casal de namorados Macy, Fabienne Therese e Chase, Sean William Scott, que partem para uma trilha em uma montanha, em que o sujeito pretende pedir a amada em casamento. Só que você já viu uns 30 filmes de terror com essa premissa e sabe que as coisas não vão bem e logo logo a moça ou os dois estarão bem ferrados. Sim, o principal problema do filme é ser sofrivelmente genérico, começando com uma premissa que já deixa a gente desanimado, porque a gente já sabe que tem 3 possibilidades que esse filme abre. Esses caras vão estar ferrados porque eles vão cair nas mãos de um psicopata. A segunda possibilidade seria eles caírem nas garras de um predador natural, como um urso normalmente nos filmes americanos. E a terceira possibilidade seria ele acabar se revelando um psicopata e começando a perseguir a namorada. Só que o pior acontece porque lá no começo do filme tem uma espécie de prólogo em que a gente já vê o vilão e, portanto, 2 dessas possibilidades já são descartadas. A gente sabe que está diante de um filme em que esse casal vai pra floresta e vai ter que se confrontar com um psicopata sanguinolento. Só que assim, gente, nem a brutalidade física desse vilão sustenta muito o filme. O vilão, que é um ser que a gente não sabe ali se é um homem ou uma mulher, porque tem algumas características de corpo feminino, mas uma força extremamente brutal e que, para ser um slasher, é claro que usa uma máscara, no caso uma máscara de boneca. Ele ou ela tem uma fixação por bonecas, e esse vilão é vivido por um lutador de luta livre carinhosamente chamado de Max o Empalador. Vocês já conseguem imaginar o tamanho desse ser humano. Só que o filme acaba na meiuca ali, durante o recheio do filme, que é o segundo ato, investindo num torture porn. Ele abandona o slasher e faz a gente passar por várias situações, principalmente ao lado da protagonista, que são muito mais nojentas, que tentam muito mais fazer a gente ficar enjoado do que impressionado, do que com medo ou mesmo chocado. E a maior evidência da nulidade dramática de Dolly é o tipo de reflexão que ele desperta na cabeça do espectador. E aqui talvez eu libere alguns spoilers menores, mesmo que eu não veja motivos pelos quais você não queira saber. Eu não sei por que alguém pagaria para ver esse filme. Como o Chase consegue gritar várias vezes, não só uma durante o filme, o nome da namorada, Macy, articulando muito bem o M e o C, essas 2 consoantes que a gente consegue ouvir claramente, sem a mandíbula. Como um cadáver que estava dentro de casa, cheio de moscas, quando tá numa cova rasa, aberta na floresta, não tem nenhuma mosca em volta. E por que diabos a Macy se submete a tomar aquele leite estragado, sendo que ela tá tentando fugir da morte, mas qualquer paulada ou facada que ela receba daquele psicopata vai ser menos dolorosa do que a infecção gastrointestinal que ela vai ter se ingerir aquele líquido gosmento nojento. O filme tem uma cena que eu considerei mais impactante, que é a cena na qual o personagem vivido pelo Sean William Scott, o Stifler de American Pie, perde a mandíbula, mas mesmo ela é quase uma cópia direta de uma cena parecida no recente O Primata, que também não é grande coisa, mas que faz também essa cena e até de uma maneira melhor. Ou seja, tem muito pouca coisa nesse filme que eu considero já um dos piores terrores de 2026. Se vocês se odeiam e forem assistir a esse filme, eu quero que vocês venham aqui me dizer se vocês concordam comigo ou por algum motivo insondável discordam, se odiaram também ou sei lá por que acabaram gostando. E não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje acho que é isso. Um abraço, tchau!